Olá! Eu sempre falo sobre esse assunto é o tema também desse podcast, e eu sempre vou lembrar vocês da força, da importância, do valor da visualização, de tudo aquilo que nós podemos, porque é algo que Deus nos permitiu ter livremente, a capacidade de imaginação, a capacidade de visualização de tudo aquilo que nós desejamos. Sejam bens materiais, um carro, uma casa de campo, seja um relacionamento, seja um tipo de reconhecimento, um tipo de trabalho que vai nos realizar. Essa visualização, ela precisa existir. E ela é maravilhosa quando ela é sustentada. E aí tem pessoas que podem pensar assim, mas eu já fiz e não tive resultado. Então não se apegue. Se você fez por um tempo, abandonou, essa atividade e não teve resultado. Se apegue pelo contrário, nas milhares de pessoas pelo mundo inteiro que são provas vivas de que a visualização e a afirmação também positiva fazem a diferença. Outro dia, num dos nossos encontros da comunidade que nós temos, que é o Clube 4 Riquezas, uma pessoa trouxe um testemunho dela. O depoimento foi que ele visualizava algo muito grande no negócio dele, ele tinha algo pequeno, menor, e quando ele começou a visualizar algo muito grande, na verdade, a primeira visualização foi dele ter um sócio para que o negócio crescesse. Ele começou simplesmente a pensar naquilo, alimentar aquele desejo, tentar olhar para pessoas que pudessem ser essa pessoa, até que ele chegou um dia numa pessoa, identificou que ele tinha ali o potencial para isso e ofereceu, e essa pessoa aceitou, e de fato ali começou o crescimento da empresa dele. Mas lembrem, ele visualizou quando não existia nem possibilidade, mas foi um desejo que nasceu no coração e ele sustentou. E eu tenho exemplos disso de diversas pessoas que a gente mentora e de diversas pessoas que já passaram também pelas equipes das empresas que a gente trabalha. O poder da visualização, o poder de você, ao visualizar, se enxergar com aquilo que antes parecia tão impossível. E aí, naturalmente, campos neurais, ou seja, na sua mente, começam a trazer soluções para aquilo. Eu lembro de um funcionário nosso que ia de bicicleta uma longa distância da casa deles, que era lá no morro, lá em cima, até um dos restaurantes. E a namorada, também funcionária nossa, vinham de uma distância muito longa. E era um esforço fora do normal. E ele começou a visualizar que ele queria uma moto. E eles começaram a desejar essa moto. E é um processo de visualização, ou seja, nada a dizer que ele poderia ter. Mas ele começou. E aí foram se surgindo ideias. Ele entrou no trabalho, sugeriu que ele trabalhasse nas férias, que ele se esforçasse um pouco mais em alguns momentos, se ele pudesse, para ele poder ter um valor extra. Ele foi trazendo sugestões e soluções ali que na mente dele ele pensou, mas porque ele começou a visualizar ele com a moto, podendo ir trabalhar com muito mais conforto. E hoje ele tem uma moto nova, bonita, que eles conquistaram, mas tudo nasce da visualização, sejam pequenos ganhos, grandes ganhos. Então nunca abra mão de fazer esse processo de visualização. E se você nunca teve resultado disso, justamente experimente, fale, poxa, as pessoas falam tanto sobre isso, existem livros, existem estudiosos, O Joe Dispenza nos Estados Unidos é um especialista que fala sobre meditação e sobre visualização também, pessoas que estão colhendo aí resultados há anos. Por que não dar uma chance, dar um crédito, aquilo que você mais deseja, que hoje é impossível? Visualize, porque talvez nunca aconteça porque você sente no seu interior que é impossível. Comece a trazer à realidade tudo aquilo que é desejo e sonho. Como, Bela? Tem uma dica? A gente já falou várias vezes aqui. Vá até a loja do carro que você quer comprar.
Vá até a loja de roupas que vende o estilo que você gostaria de se vestir e que hoje você não consegue nem pensar em ter algo daquela loja. Mas vá até lá, circule, sinta o cheiro, converse com a vendedora, prove algumas peças, mesmo sabendo que você não vai levar. Mas é muito melhor você se aproximar do seu sonho do que você colocar um bloqueio para o seu sonho. Viva seu sonho e as condições vão chegar. Isso é o processo de visualização. E o processo de afirmação diária, que também parece que não gera resultado, né? Quando você acorda de manhã e fala, hoje eu vou ter um dia incrível, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E não é ingenuidade falar isso. Quero que vocês entendam que isso não tem nada a ver com ingenuidade, isso tem a ver com intencionalidade. E aí agora eu vou entrar mais a fundo para explicar o porquê disso tudo. Quando você se desafia a visualizar algo de bom e mantém isso, e também faz afirmações, né, de coisas positivas ali para sua mente, mesmo que o sentimento ainda não seja esse, mas com o tempo, se você repetir a mesma frase positiva várias vezes ao dia, várias vezes na semana, várias vezes no seu mês, naturalmente é muito mais fácil você já estar se sentindo como parte dessa frase do que ela parecer algo errado para você. E aí o que acontece quando você visualiza, mantém e faz essas afirmações? Os pensamentos negativos, eles não têm mais força sobre você. E por quê? Porque eles não estão mais em harmonia com as palavras e com a visão que você tem enviado para o seu pensamento, para o seu cérebro, para os seus sentimentos. Então quando vem um pensamento negativo, ele não tem nada a ver com tudo aquilo que você está declarando, com tudo aquilo que você está visualizando, profetizando sobre a sua vida. E aí, o pensamento negativo vem, ele bate e você devolve ele. O que pode estar acontecendo hoje na sua vida é que, como você não faz nenhum processo de visualização e você não tem nenhum processo de afirmação, qualquer coisa negativa vem e ela ganha lugar, você aceita. É como se você estivesse com a porta aberta. Como você mesmo não fez uma profecia sobre a sua vida, você mesmo não visualizou nada de bom, você mesmo não afirmou que o teu dia vai ser incrível, a primeira notícia errada que vem, você aceita como verdade, você não rejeita. E aí a tendência é, esses pensamentos e situações negativas, elas vêm com muita força. E elas estão roubando a sua alegria, o seu senso de conquista, o seu senso de merecimento. Então essa palavra de hoje ela é muito forte e ela precisa ser colocada em prática, mesmo que você duvide. Se você duvida de tudo isso que eu estou falando, desafie-se. E seja uma pessoa para trazer um testemunho e fala, eu quero um dia mandar uma mensagem para Bela e ela ler aqui no podcast o que aconteceu na minha vida, através da visualização e das afirmações diárias. E a sua fé vai fazer com que tudo isso chegue muito mais distante, vá muito mais longe. Eu desejo que você faça um excelente dia.